Estão me escutando? Sim, tudo certo com o áudio. E a imagem também. Tá, beleza. Então, falando sobre a pressão de pulso, que foi o último toque que eu dei sobre monitorização hemodinâmica não invasiva, a gente precisa ter essa noção aqui para depois eu fazer a revisão, certo? Então, a pressão de pulso, o que ela nos diz? Então, a pressão de pulso, ela é simplesmente a diferença entre a sistólica e a diastólica. Nesse exemplo aqui, ó, 120 por 80, se a gente fizer essa conta, a gente vai obter esse valor aqui, 40. Mas é importante saber também que a sistólica, ela está diretamente ligada ao débito cardíaco. E a diastólica, aquele itemzinho lá que eu falei para vocês, é a vasculatura, a força que o coração tem para impulsionar o sangue quando ele vai fazer a pós-carga. Então, aqui é a pós-carga. Ok? Aí, se a gente tiver, por exemplo, aqui 120 por 70. Não, 120 por 50. A gente vai ter uma diferença bem grande, né? Esse intervalo aqui, ele está grande. Então, ele tem um significado. Então, é por isso que a gente precisa saber determinar na monitorização a pressão de pulso e ver e saber também o significado de cada um, de cada intervalo. Ele pode estar grande assim, ele também pode estar pequeno. Eu vou dar um exemplo a seguir. Nesse caso, que ele está grande, ele está tendo uma vasodilatação. E o que cursa com vasodilatação, geralmente, é infecção, sepse. Certo? Tudo bem? Tudo certo? Aqui eu tenho os intervalos. Então, eu tenho os intervalos aqui. Esse intervalo de 90 por 70, a gente observa que a diferença aqui, esse intervalo está bem estreito, né? 20. Ele tem um significado, como eu falei anteriormente, né? É a estimulação simpática causando vasoconstrição. Então, aí, de novo, ó, o nosso sistema nervoso simpático entrando em ação, causando vasoconstrição. E aqui tem reflexos também na hora, dependendo do problema que o paciente esteja tendo, na hora de você determinar o tipo de terapia nutricional que você vai fazer. Em todos esses intervalos aqui, ó. Esse aqui dá 30, né? 90 menos 60 dá 30. Esse intervalo aqui de 30, ele significa uma vasodilatação por sepsis combinada com vasoconstrição por estimulação simpática. Não necessariamente ao mesmo tempo, mas pode ser ao mesmo tempo também. Por exemplo, pode ser uma vasodilatação por sepsis, né? E uma vasoconstrição nos rins. Aí vai a óbito. Geralmente, quando acontece isso, né, o paciente vai a óbito. 90 por 40, aí vai entrar aquela observaçãozinha que eu fiz lá anteriormente, né? 50 é a vasodilatação. E também cursa com a sepse, né? Esses modelos aqui, eu coloquei aleatoriamente, mas você pode ter
esses padrões em modelos diferentes de sistólica e diastólica, certo? Aqui, ó, sistólica e diastólica. Aí a gente vai logo fazer um caso clínico para poder entender um pouquinho do que eu falei agora. Então, o paciente idoso de 84 anos foi admitido com alterações no estado mental, resultando em uma queda, né? Que ele teve uma queda. Após um exame mais aprofundado, é determinado que o seu paciente tem uma infecção do trato urinário. A infecção do trato urinário. Após tratamento inicial com fluidos intravenosos e antibióticos. Seu paciente fica mais alerta, mas permanece confuso com agitação ocasional. Aí seus sinais vitais são esses aqui, ó. A pressão arterial 108 por 54, a frequência cardíaca 98 e a frequência respiratória 24. Eu não falei ainda nesse parâmetro da frequência respiratória, mas esse valor aqui ele está alto, tá? Os valores de referência indicam que esse valor aqui está alto, está um pouquinho alto. Olha, se a gente ver aqui 108, 54, deveria ser quanto? 108, para a diferença ser 40, né? Não sei se falei anteriormente que a diferença deveria ser 120, acho que eu pulei, né? Não, eu falei aqui, a diferença tem que ser de 40, certo? A diferença entre a sistólica e a diastólica. Então, para ser 40 aqui, ó, ele tem que ser 68, né? Ao invés disso, ele está 54. Então, eu quero saber o seguinte, essa diferença aqui, ela está provavelmente para uma vasoconstrição ou uma vasodilatação? Alguém? É uma vasodilatação. Alguém ia responder, né? Então, é uma vasodilatação. E a gente vai tentar descobrir se esse paciente está com sepse e que tipo de nutrição ele poderia receber. Só que o seguinte, ele tem uma febre de 36 graus. 36 graus, 36 graus com sepse, vasodilatação, eu falei que cursa com sepse, né? Só que, ó, ele tem 84 anos de idade. Então, com essa idade aqui, geralmente você não pode associar sepse com essa idade, certo? Ó, nenhuma sepse aliás, nenhuma sepse é associada à temperatura baixa, principalmente em idoso, ok? Então, provavelmente isso aqui é uma sepse, devido a essa vasodilatação que a gente observa aqui, é uma sepse, e a terapia indicada nesse caso, já que ele está alerta. Qual seria a terapia nutricional nesse caso aqui? Pode responder. Não é obrigado a ser certo, não. Aliás, eu tô meio bêbado, que eu nem dormi direito ontem. Eu e o Juan estudando. Alguém sabe? Então, nesse caso, a nutrição enteral é a via preferencial na administração de terapia nutricional em pacientes com choque séptico. Só que, assim, geralmente, quando se fala choque, a gente tem que analisar vários parâmetros, porque o choque é a diminuição da perfusão de oxigênio. E a gente tem que analisar se a perfusão de oxigênio no intestino não está alterada.
se os padrões hemodinâmicos dele estão realmente favoráveis a esse tipo de nutrição. E nesse caso, sinceramente, como médico, eu perguntaria ao nutricionista qual ele indicaria nesse caso, sabe? E geralmente ocorre muitos óbitos por conta não de não começar imediatamente a terapia nutricional. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Paulo, a gente está te ouvindo, só que às vezes fica um pouco baixinho o teu áudio. Ah, é? Espera aí. Eu acho que é porque o microfone é aqui atrás. Desculpa, então. Espera aí. Deixa eu botar mais perto aqui. E assim, tá Pessoal, melhor? quem quiser participar, pode ir levantando a mão ou colocando no chat que eu repasso para o Paulo aqui, para a gente interagindo, tá bom? Ok, eu não estou vendo. Agora, espera aí, eu vou colocar aqui o celular para poder ver vocês. Pronto. Então vamos fazer aqui uma revisão. Estão me ouvindo agora? Ah, melhorou. Aqui melhorou. Eu estou quase comendo o tablet. Vamos lá. Então, não deu tempo para eu colocar aqui, pegar uns slides, mas eu vou traduzir aqui, certo? Então, aqui é o transporte de oxigênio que está lá no vídeo, ok? Transporte de oxigênio para os tecidos. E tem uma fórmula, né? O transporte de oxigênio para os tecidos é igual ao débito cardíaco vezes, deixa eu mudar aqui a cor da caneta. É isso aqui, ó. Esse aqui é o débito cardíaco. E aqui é o conteúdo arterial de oxigênio. Conteúdo de oxigênio arterial. Então, já dá para entender aqui. Então, esses dois aqui, multiplicados, vão dar o valor na equação do transporte de oxigênio, certo? Então, transporte de oxigênio é igual ao débito cardíaco, que é esse aqui. Repetindo. Esse aqui é o débito cardíaco. E o débito cardíaco é igual à frequência cardíaca, que é esse aqui, vezes o volume sistólico. E o valor de referência é de 4 a 8 litros por minuto. Vou tentar adiantar um pouquinho aqui. E essa consideração de oxigênio arterial, eu vou ter a hemoglobina e a saturação de oxigênio, mais a pressão arterial de oxigênio, vezes esse fator aqui. Então, a hemoglobina eu vou multiplicar por esse fator, que é 1,38, ou arredondando fica 1,39, pode ser também. E a pressão de oxigênio, arterial de oxigênio, eu vou multiplicar por 0,03. E eu fiz essa observação no vídeo, que é importante notar que esse conteúdo de oxigênio arterial, ele depende basicamente do oxigênio que está na hemoglobina e na saturação de oxigênio, ok? Esse oxigênio aqui é o que está diluído. Então, o mais importante é esse aqui. Tá ficando claro, eu espero, né? O mais importante é esse oxigênio aqui, que está agregado à hemoglobina, ok? E a saturação do oxigênio. Por quê? Nessa fórmula, a gente vai multiplicar por 1,39. Aí, se a gente fizer esse cálculo aqui, o percentual de hemoglobina e a saturação de oxigênio vai dar bem maior do que o percentual da pressão parcial de O2, que a gente vai multiplicar só por 0,03. 0,003. Então, aqui é um esquemazinho que eu achei bacana, mostrando novamente o que eu acabei de mostrar aqui em cima, certo?
Então, aqui é o débito transporte de oxigênio. É o débito cardíaco vezes concentração de oxigênio arterial. E a gente tem uma subdivisão aqui do débito cardíaco. Ó. O débito cardíaco, ele é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Assim, e o débito cardíaco também, ele tem uma especificação pessoal, que é o índice cardíaco. O índice cardíaco, porque esse índice cardíaco, ele é individualizado, é para cada um dos indivíduos, e ele é feito geralmente no monitoramento invasivo. Então, o índice cardíaco é quando você vai pegar o débito cardíaco e dividir pelo peso vezes a altura. O débito cardíaco dividido pelo peso vezes a altura. Então, essas fórmulas aqui são importantes para a gente ter um conhecimento básico do funcionamento da hemodinâmica, né? Aqui está repetindo, que eu acabei de mostrar lá em cima, né? Então, você vai ver aqui que o oxigênio que está ligado na hemoglobina é o mais importante do que o que está diluído. Aí a gente tem aqui, ó, uma subdivisão do débito cardíaco, bem aqui, que é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. E o volume sistólico também é subdividido em pré-carga, pós-carga e contratilidade. E cada um desses aqui também tem umas observações, uns fatores que são fundamentais para a compreensão da hemodinâmica. E a consideração de oxigênio arterial, o conteúdo de oxigênio arterial, também tem essas subdivisões, que é a hemoglobina, a saturação de oxigênio arterial e a pressão de oxigênio arterial. Bom, revisando aqui novamente a monitorização não invasiva, certo? Então, como eu já tinha comentado anteriormente, estão me escutando? Sim, Paulo, tudo ok. Já tinha comentado anteriormente, existem os primeiros sinais, e depois dos primeiros sinais tem os segundos, e depois tem os últimos sinais que vão depender, esses sinais vão depender da evolução do paciente. Então, os primeiros sinais vão acontecer aonde? Na pele e no intestino. Então, você pode observar na monitorização não invasiva as condições da pele do paciente. Ela pode estar rosada e quente, ou pode estar fria e úmida. Outra coisa também que pode ser observado no monitoramento não invasivo, sim, por que não é invasivo? Porque não fura o paciente aqui, você não precisa furar o paciente. No invasivo, a gente vai furar. Outra coisa que vai observar aqui é que existe a concentração de urina. Então, sai muita urina, é muito ureia nitrogenada logo nesses primeiros sinais, né? Então, a maior que 0,5 ml por quilo por hora. Essa é a concentração de urina que vai sair. E num trato gastrointestinal, a gente vai ter essa redução dos sons intestinais, porque ele já está tendo os efeitos do
sistema nervoso simpático e vai diminuir os ruídos do trato gastrointestinal. Consequentemente, os sons também vão diminuir, né? E não vai ter mais aquele movimento, aquele peristaltismo para fazer cocô. Outra coisa que vai estar aumentado são essas enzimas aqui. Então, eu coloquei aqui as principais coisas para se observar na monitorização não invasiva. A gente vai usar o monitor também aqui, certo? Por isso que se chama monitorização. Mas não vai perfurar o paciente. Essas enzimas, AST e ALT, são enzimas que monitoram o fígado, como está funcionando o fígado. Então, essas enzimas, elas já vão estar alteradas nos segundos sinais. Acho que se vocês tiverem assistido os vídeos, já devem estar lembrando disso. Porque o fígado ele já está sendo desligado, vamos dizer assim, né? Com segundos sinais para manutenção dos órgãos mais vitais, que são o coração e o cérebro, né? Aí, se continuar desligando, então os últimos órgãos que vão ser atingidos será o coração, que é esse aqui, coração, e o cérebro. E o coração, a gente vai fazer a monitorização através do eletrocardiograma. E o cérebro, a gente vai observar também a desorientação. Peraí, muito feio aqui. Desorientação do paciente. Outra coisa importante aqui é a pressão arterial média. Essa pressão arterial média é calculada da seguinte forma. Eu pego a diastólica, que é o Dzinho de diastólica, multiplico por 2 e somo com a sistólica. Divido tudo por 3. Aí eu tenho essa pressão arterial média. Ela é fundamental porque essa pressão arterial vai dar valores que estão interligados com muitos problemas, principalmente problemas gastrointestinais e cardíacos. E a pressão de pulso também entra aqui no monitoramento não invasivo, né? Que é a sistólica menos a diastólica. Bom, aí aqui a gente vai para monitorização invasiva. A gente tem a linha central e a linha arterial. Central porque vamos usar veias. E aqui vai usar artéria. Geralmente é na jugular, tá aqui, ó, intrajugular. E aqui no Brasil a gente chama de é exatamente o contrário, PVC. Estão me escutando, né? PVC. Sim, estamos te escutando, sim. E PVC não é um plástico, não. Ok? Então, essa PVC aqui é a pressão vascular. Peraí, deixa eu me lembrar aqui. Eu estou meio bêbado, já me lembro. PVC, já me lembro, eu passo para vocês. Então, ela é importante para determinar vários itens vários fatores que estão diretamente ligados às funções da hemodinâmica, né? A pré-carga, a função do coração direito e se tem uma vasodilatação ou perda de líquido, né? Ou o contrário, tamponamento cardíaco e também insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca do lado direito. Então, esse aqui, o PVC,
é muito utilizado, mas ele não tem tanta abrangência quanto esse outro aqui, é o FlowTrack. A maioria dos hospitais na hemodinâmica utilizam isso aqui, né? Sim, outra coisa. Se a gente está fazendo a monitorização do paciente, é porque ele está em choque ou em risco de choque, né? Esqueci de falar isso aí no começo, mas acho que eu falei no vídeo. Esse FlowTrack, ele vai dar esses parâmetros aqui, ó. É o débito cardíaco, o índex cardíaco, o índex do volume sistólico e a variação do volume sistólico. Esse índex do volume sistólico também é individual, ok? Pega o volume sistólico e divide pela massa do paciente, massa vezes altura. E essa variação aqui do volume sistólico é um parâmetro também para verificar alguns problemas relacionados à hemodinâmica que estão ligados a doenças que se precisa observar naquele momento, né? Por exemplo, o ICC, o infarto do miocárdio. Essas linhas aqui são as linhas que também vão ser observadas aqui, ó. Esse aparelho, ele vai mostrar aqui. Esse aqui é o FlowTrack. Aqui é o índice cardíaco. Esse aqui é o SVV, né, que é a variação do volume sistólico. Aqui não está dando para ver. Então, débito cardíaco, acho que é esse aqui. Então, esses 4 aqui. Vou mostrar esses 4 itens aqui. Essa tela. Então, esses são os principais aparelhos da monitorização invasiva, mas tem outros também. Assim, como é que funciona isso aqui? Com certeza todos nós já temos uma noção, né? Na jugular é colocado um cateterzinho aqui na jugular, ele vai até o coração. No caso desse PVC, ele vem por aqui, ó. Entra aqui, aí vem por aqui, aí vem, e ele fica até aqui. Ele vem até aqui, a artéria pulmonar. É nesse local aí que é o ideal para fazer essas medidas da pré-carga e da função do coração. Agora tem um outro que é muito importante. Deixa eu, será que eu tirei? Ah, tá aqui. Esse é um dos principais também. Ele também é central, vai entrar na veia do paciente. E ele é o mais utilizado nesses hospitais de coração, porque ele tem vários parâmetros e é mais fidedigno para os valores que estão sendo requisitados. Por exemplo, aqui, ó, se ele está tendo muito líquido, se ele está tendo edema, ou estenose mitral, ou tamponamento cardíaco, ou falha no ventrículo direito, que é a insuficiência cardíaca. Então, ele tem muitos usos importantes, por isso que ele é o preferido. Ele é considerado o rei da monitorização invasiva. E o débito cardíaco também. Então, a gente tem a pressão arterial, aliás, a pressão arterial, pressão pulmonar, essa aqui é a pressão pulmonar, pressão pulmonar, capilar pulmonar, pressão capilar pulmonar, essa aqui. Pressão a gente tem um aparelho que
pode determinar esses valores é muito importante para fazer uma monitorização da hemodinâmica de um paciente. Então, só esse aparelho aqui, o Swan-Ganz, catéter Swan-Ganz, é que faz isso. Aí tá aqui ele, ó. Ele também vai pela jugular. Ele entra aqui, ó, ele vai direto. Então, ele entra aqui no átrio, passa pela tricúspide, aí vai para cá. Bem aqui, a artéria pulmonar, ele para e dá as determinações. Ele vai entrar pela via cava, né? Aqui eu tenho um exemplozinho. Aqui é uma tela. Para a gente entender um pouquinho desses valores. Aqui, ó, ele está mostrando bem aqui a pressão sistólica e a diastólica. Essa aqui de baixo do aparelho é a média. É a MAP, ou pressão arterial média. Certo? Então, como é que calcula? É 2 vezes a diastólica mais a sistólica dividido por 3. Aí você vai obter esse valor aqui. Só que a gente não precisa fazer esse cálculo. Os hospitais, esses aparelhos, todos eles já têm um algoritmo. Eles já dão esses valores, certo? Ok? Então, todos esses valores aqui, eles já têm os resultados automaticamente dentro do hospital. Aqui a gente está vendo uma frequência cardíaca de 81. Essa frequência cardíaca está boa? Alguém pode responder? Paulo, eu acho que tá boa, né? Acima de 100 ataque cardíaco, eu acho que essa aí tá normocárdico. Então, 60 a 100, né? Tá assim, normocárdico. E a saturação de oxigênio? 99. Deixa eu ver se eu tenho um caso clínico aqui. Ah, tem um caso clínico 2 aqui. Eu acho que eu tenho uns valores bem aqui. Ah, eu saltei. Concluindo aqui, os exames laboratoriais que também são pedidos, né, para fazer a monitorização hemodinâmica e também vai furar o paciente. Os principais que eu vou citar aqui é a gasometria e o lactato. Então, a gasometria vai te dar principalmente esses valores aqui. Outros também, né? Além desse que eu coloquei aqui, ele vai te dar outros valores, como sódio, potássio, magnésio. Mas esses aqui são os principais que a gente tem que olhar na hora que está fazendo a monitorização hemodinâmica do paciente, né? A pressão parcial de oxigênio, que é diferente, essa aqui é diferente da pressão parcial que é feita com oxímetro, então tem que ter cuidado. Ela pode dar valores diferentes. A pressão parcial de gás carbônico, né, também, e a saturação de O2. Importante saber as bases para a gente conhecer quando o paciente está com alcalose ou com acidose. Pode ser uma alcalose respiratória ou metabólica, ou uma acidose respiratória ou metabólica, né? Uma das principais causas de problemas na hemodinâmica é a acidose metabólica. Porque na acidose você vai ter um aumento da respiração. Então, quando você está respirando, a, a sua frequência respiratória está aumentando, você está perdendo oxigênio, né? Aliás, você está perdendo gás carbônico. Você está perdendo gás carbônico e está diminuindo a acidez. Não, então, espera aí, eu estou confundindo. Você vai diminuir, desculpa, eu estou meio embriagado, viu? Você vai diminuir a acidez quando você aumenta a frequência respiratória. Então, se você aumenta a frequência respiratória, você está tirando mais gás carbônico. Então, se você está tirando mais gás carbônico,
você está deixando mais básico o seu pH. Então, esse aqui é o pH, a variação de pH, né, na gasometria. Ele é de 7,35. Esse aqui é o normal. Ele fica entre 7,35 e 7,45. Aí, se você tiver abaixo de 7,35, aí você vai ter uma acidose. Ela pode ser metabólica ou respiratória. Se você tiver acima de 7,45, aí você tem uma alcalose. Aí ela pode ser metabólica ou respiratória. E também você pode ter os dois. Eu não coloquei aqui, mas você pode ter os dois, uma alcalose e uma acidose. Então, os valores de referência das bases são esses aqui. 21,27 e da saturação de oxigênio acima de 95%. O valor de referência da pressão de gás carbônico é de 35 a 45 e de oxigênio é de 80 a 100. Tem os valores aqui de referência. E tem um caso 2 aqui para a gente pensar um pouquinho. Então, o homem de 49 anos de idade procurou atendimento médico por dispneia intensa, apresentou dor epigástrica intensa de 1 hora de duração, acompanhada de dispneia, sudorese e palidez. 10 dias antes do atendimento, tal sintoma foi seguido de outros episódios de dor precordial, acompanhados de dispneia, desencadeados por esforços progressivamente menores. A dispneia isoladamente passou a ocorrer mesmo em repouso e em decúbito dorsal, e houve aparecimento de edema de membros inferiores. Isso aqui é importante, edema de membros inferiores. 3 dias antes do atendimento médico. O paciente era tabagista, também é importante. O exame físico revelou em paciente com dispneia ruidosa. A pressão arterial estava 80 por 50. 80 por 50. Essa diferença aqui, esse intervalo, tá 30, né? Esse intervalo tá estreito, tá normal ou tá alto? O que pode ser? Pulso regular. Pode falar o que pode ser. Vasodilatação, vasoconstrição. Eu iria na vasoconstrição. Está Certo. abaixo de 40, né? Aham. Exatamente. Olha aí, ainda bem que tá dando resultado. Então, a frequência cardíaca aqui é 110, ó. Presta atenção aqui, ó. Frequência cardíaca é 110. Aí já sinais de vasoconstrição, olha aí, ó. Já entregou aqui. Essa frequência cardíaca tá boa ou tá normal? É um ataque, né? Não sei se é arritmia, mas pelo menos é um ataque cardíaco aí, pelo... Exatamente. Então, havia edema discreto nos membros inferiores, foi feito diagnóstico de edema agudo do pulmão. Então, eu vou acrescentar bem rapidinho aqui porque que tem esse edema, certo? Porque, geralmente, quando o coração não está podendo mandar o sangue, quem assistiu o vídeo deve estar sabendo o que eu estou falando, ele não vai conseguir enviar o sangue, porque não tem força de contratilidade suficiente. Então, o que acontece? O sangue vai ficar acumulado ali naquela região e vai fazer força para acumular também o sangue que estava saindo do pulmão. E é esse sangue que está sendo extravasado lá no pulmão vai extravasar de dentro dos vasos para o interstício. É por isso que causa o edema. Tipo, uma das causas, certo? Só tentando explicar esse edema, esse inchaço. Vamos continuar aqui.
Foram instituídos tratamentos que incluíram suporte respiratório por máscara facial com pressão positiva. Então, essas coisas aqui são os tratamentos, né? Nitroglicerina, aqui dobutamina que o Juan falou, por via endovenosa, com melhora do quadro. O eletrocardiograma revelou ritmo sinusal, frequência cardíaca 136. Olha aí, ó. Aqui estava mostrando 110. E o eletrocardiograma, ele vai mostrar a verdadeira frequência. Essa frequência aqui deve ter sido feita na entrada, né? Aqui foi feita com um eletrocardiograma. Então, aqui já é mais para cardiologista. Vamos ver aqui os exames laboratoriais. Hemoglobina, 13,4, 40% de hematócrito. Até aqui está tudo bem, tá, pessoal? Esses valores aqui eu sei que estão normais. Agora, esse aqui não. Ó, ureia e creatinina. Vamos debater um pouquinho disso aqui. Vocês lembram que eu falei lá nos primeiros sinais e segundos sinais da monitorização hemodinâmica, né? Os segundos sinais aparecem em 3 órgãos. Quais foram eles? Rins, fígado e pulmões. Tá certo isso? Lembram? Sim, sim. Então, ó, essas duas bioquímicas aqui, ó, ureia e creatinina, já estão demonstrando uma falênciazinha do fígado, aliás, desculpem, do rim. Desculpa se eu trocar alguma coisa, porque eu tô meio bêbado ainda, eu não dormi ontem, tá, pessoal? Então, o rim, certo? Vocês lembram também que eu falei que vai haver concentração de urina, né? Então, provavelmente, isso aqui vai estar cursando, tá auxiliando essa concentração de urina, tá? Esses valores de ureia e de creatinina. A glicemia também está alta, o sódio também, então aí o potássio. E o que a gente tem que saber aqui dessa gasometria para fazer a terapia nutricional? A gente tem que saber quais são os eletrólitos que estão altos e os eletrólitos que estão baixos, porque muitas vezes o paciente ele está com tá aqui o sódio, ele está com hiponatremia, então não pode ter uma dieta com muito sódio, certo? Ele está com, no caso, ele está com hipernatremia, né? A gasometria revelou pH 7. Nossa, 7? E aí, esse pH aqui? A gente viu os valores de referência, né? A gente acabou de ver lá, 7,85. Isso aqui já é um indicativo de alguma coisa. O que seria isso aqui? Aí é acidose, certeza, abaixo de 7, Beleza. 7,04, né? Aham, as Leucogramo de bravas. 14 mil aí, ó. 14.300, tem infecção também. Aonde é que você está vendo? Peraí. Tá, adiantou aqui, né? Vamos por partes aqui, ó. A pressão de CO2, ela tá normal, tá baixa ou tá alta? A colinha aqui. Foi aqui? Foi aqui. Pressão de CO2. 35 a 45. Esses valores de referência geralmente vêm do lado do resultado, tá? Então, a pressão de CO2 também tá baixa. Então significa que tá fazendo sentido aqui, né? Se tem uma acidose, tem a pressão de CO2 baixa. A saturação de O2 também tá bem baixa. A pressão de O2 também. Tá tudo alterado nele. Ecocardiograma, fração de ejeção. Aqui eu esqueci de falar. A fração de ejeção
é o seguinte: quando o átrio, aliás, quando o ventrículo ele faz a sístole, ele joga uma quantidade X de sangue, certo? Então, por exemplo, se ele tem 100 ml na sístole, na diástole, desculpa, na diástole, e no final da sístole ele tem 40 ml, então quer dizer que a fração de ejeção dele foi de 60 ml, ou seja, 60%. Então, a fração de ejeção tem que ser acima de 50, e ele aqui está bem baixo. O índice cardíaco está normal. Então, aqui são as medidas hemodinâmicas pelo catéter. Ó. Ele foi feita a medida hemodinâmica pelo catéter de Swan-Ganz. E o índice cardíaco dele deu 2,5. Está quase na beirinha de não estar certo, né? De não fora dos valores de referência, mas ele está dentro ainda. Então, quer dizer que o índice cardíaco dele está dentro ainda do valor padrão. Então, o débito cardíaco não está muito alterado. A pressão de artéria pulmonar, sistólica, diastólica, essas duas são tão. Vamos pular um pouquinho. Então, nos estados de choque circulatório, a vigência de redução do fluxo do trato gastrointestinal ocorre alterações na microcirculação. Então, aqui a gente tem um choque circulatório no intestino delgado, né? Que podem ocasionar disfunção de vilosidades intestinais que se manifestam clinicamente com a redução da absorção dos nutrientes oferecidos no intestino. A terapia nutricional nem sempre é indicada no momento adequado. Eu coloquei essa observação aqui porque, por causa dos óbitos que acontecem, geralmente por causa da terapia não começar no momento certo, né? Tem que começar logo. Ela tem que ser a nutrição precoce, nesse caso aqui, nas primeiras 24 a 48 horas. A nutrição enteral, se ele estiver hemodinamicamente estável. E nesse caso, ele está hemodinamicamente estável, esse paciente? E aí, pessoal, o que vocês acham? Com certeza vocês têm que contribuir muito aí também. Parar de responder aqui, porque só eu que respondo o Paulo, aí fica difícil, né, Paulo? Então, olha, ele não está hemodinamicamente estável, né? A gente viu aqui por essas variações aqui que ele está em choque. Então, se ele está em choque, quer dizer que não tem fluxo de oxigênio para os tecidos. Ou então está reduzido, né? Está reduzido o fluxo de oxigênio para os tecidos. Se está reduzido o fluxo de oxigênio para os tecidos, quer dizer que se você mandar uma nutrição enteral para esse paciente aqui, que tá com a microcirculação falha, provavelmente você vai causar uma isquemia no intestino dele. Aí sim, aí vai acabar de ajeitar o negócio aí, né? Aí é óbito. Então aqui é a conclusão, né? O caso refere-se a paciente do sexo masculino de 49 anos, evoluindo com quadro de insuficiência cardíaca há 10 dias. Destaca-se na anamnese a descrição, no início do quadro, de dor epigástrica intensa, dispneia, tal. A insuficiência cardíaca, então, ele tem uma insuficiência cardíaca. É definida como uma instalação rápida de sinais e sintomas secundários à função cardíaca normal. Pode ocorrer na presença ou não de cardiopatia, previamente conhecida. Então, ele já pode ser um paciente que já teve algum problema, né? Já fez alguma cirurgia ou já tem algum problema genético. O mecanismo subjacente pode ser cardíaco ou extracardíaco, também pode ser fora do coração, né? Pode ser uma outra doença. E pode ser transitório e reversível com a resolução do quadro agudo.
ou induzir dano permanente, levando à insuficiência cardíaca crônica. A alteração da função cardíaca pode ser relacionada à disfunção sistólica, diastólica, ou alterações no ritmo cardíaco, na pré-carga ou pós-carga. A terapia nutricional varia de acordo com o quadro. Então, que a gente acabou de ver, né? Então, aqui são alguns valores de referência. Conforme a idade, eles têm esses valores de referência. Acho que no momento... Aqui tem uma observação que eu coloquei sobre as drogas. Achado recente, no choque não há benefício no aumento da pressão arterial média. Então, aqui a norepinefrina. Então, essa parte é do RAM. Ok, eu coloquei essas observações só a título de consulta mesmo, esses valores de referência. Porque, geralmente, esses casos, assim, casos clínicos, a gente tem que ter os valores de referência do lado, né? A gente só decora depois de alguns anos. E mesmo assim, varia de paciente para paciente, né? E de kit para kit. Vamos supor que eu tenha no hospital um monitoramento com um equipamento, um FlowTrack, fabricado nos Estados Unidos. Aí, no hospital do Emerson, tem um FlowTrack fabricado na China. Então, esses kits, eles têm padrões diferentes, né? Eles têm, vamos supor, equipamentos, padrões que têm uns valores de referência que são para aquele aparelho. Então, pode acontecer isso também, né? Por exemplo, alguns exames bioquímicos, eles têm kits que têm valores de referência que são um pouquinho mais altos que outros. Aqui mesmo, aqui no Brasil, a gente já viu isso várias vezes, né? Por exemplo, creatinina pode ser de 0,7 a 1,2 em determinados kits, determinados fabricantes. E em outro fabricante pode ser de 0,2 a 1,9. Acho que estou me fazendo entender. Então, basicamente é isso, pessoal. A gente vai abrir para discussão, tirar dúvida agora. Quanto tempo foi, hein? Foi bastante tempo. Foi. Eu acho que deu mais de 40 minutos a explanação, que eu comecei a gravar já depois de um tempo. Uhum. Alguma pergunta?